por que estudar, então, história da igreja? E um dos principais pressupostos é o seguinte, eu queria que você tivesse isso na sua mente. A história tem um sentido, tá? A história tem um sentido. Colocando em outras palavras, o sentido da história é o sentido que Deus dá para ela. Então, ela tem sentido porque Deus escreveu uma história e a história da igreja está dentro dessa história maior que Deus está escrevendo, ok? Então, a história tem um sentido, ela não é apenas vários fatos que você analisa isoladamente. Todos esses fatos estão interligados um ao outro. Todos eles estão levando a história maior, a história com H maiúsculo, eles estão levando para um lugar específico, para um ponto específico. Então, existem pelo menos 2 ou 3 formas de entender a história da igreja. Uma é entender da maneira católica, que é acreditar que a igreja começou num ponto mais baixo e básico e que ela está evoluindo e melhorando. O outro é entender que a igreja começou num ponto de glória, um ponto de avivamento, e ela caiu desse ponto, e ela chegou até o ponto mais baixo, que foi na Idade Média, na Era das Trevas, e que desde então Deus tem trabalhado para levar ela de volta para sua vitalidade inicial, né? Então, nós cremos mais dessa forma. Ou seja, nós cremos que a igreja caiu do ponto que ela estava no início e que Deus tem trabalhado para levar ela para um ponto não só como era no início, mas como deve ser no fim, né? E para isso tem um versículo que eu queria ressaltar com vocês. Se vocês têm celular aí com um versículo ou a própria Bíblia, é Efésios 5, do 25 ao 27. Efésios 5, do 25 ao 27. Se alguém achou, lê pra gente aí em voz alta. Então, esse versículo fala de 3 tempos, passado, presente e futuro. Os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou no passado a igreja e a si mesmo se entregou por ela, passado. Aí depois fala do presente, para santificá-la, lavando ela com a lavagem da palavra, da água que é a palavra. E então tem o futuro, para apresentá-la a si mesmo, ou seja, apresentá-la para si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, mas santa e irrepreensível. Então eu quero que você preste atenção nesse versículo 27, o que ele está dizendo. Porque ele está falando que Jesus se entregou na cruz para ter uma noiva. Primeira coisa. Ok? Então, a história da Bíblia é a história de um pai, que é Deus, que quer celebrar o casamento do seu filho. Isso está em Mateus capítulo 22, versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho. Então Deus quer celebrar o casamento do seu filho. Deus quer que o seu filho tenha uma noiva pura, santa, perfeita, exclusivamente dele. Só que esse versículo está escrito de tal forma que talvez pode passar batido da nossa visão. Ele fala para apresentá-la a si mesmo. O que significa isso? Apresentá-la a si mesmo. Ora, esse verso, essa expressão, ela tem uma relação direta com o casamento. Ela vai se apresentar diante dele no dia do casamento de uma maneira específica. E que maneira é essa? Perfeita, santa, sem nenhum defeito. Então, todo mundo aqui deve ter problema.
Todo mundo tem problema. Qual é a solução de todos os problemas? A solução de todos os problemas é a volta de Jesus. Amém. Quando ele voltar, ele vai restaurar todas as coisas, vai fazer com que tudo seja perfeito novamente. Agora, o que define quando Jesus vai voltar? Essa é a questão. Porque se ele pode voltar a qualquer momento, você não concorda comigo que se Jesus pode voltar a qualquer momento, as profecias da Bíblia têm pouca importância? Porque está cheio de profecia falando sobre o que precisa acontecer antes de Jesus voltar. E aí depois, no mesmo fôlego, tem gente que lê isso e depois fala, Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus não vai voltar a qualquer momento. De jeito nenhum. Jesus pode? Pode. Ele pode o que ele quiser. Mas ele não quer voltar a qualquer momento. Ele quer voltar para casar com sua noiva. E ele vai casar com sua noiva quando ela for gloriosa. Por que nós nos importamos com a história da igreja e dos avivamentos? Porque a história da igreja fala de um caminho que Deus está trilhando com a igreja até levá-la a ser gloriosa. Então nós somos apaixonados por olhar cada estágio, cada parte, porque em cada estágio você percebe um aspecto diferente da verdade de Deus sendo restaurado, algo da verdade de Deus sendo trazido de volta. E é por isso que nós precisamos dos 3 R's: reavivamento, reforma e restauração. Nós precisamos desses 3 R's para chegar na igreja gloriosa. Reavivamento é a presença do Espírito Santo. Reavivamento tem a ver com a presença do Espírito Santo. Imagine uma pessoa sendo tomada nos braços e mergulhada assim nas águas, sendo batizada. Isso é o batismo nas águas. Agora imagine Jesus pegar uma comunidade inteira e batizar ela para dentro do Espírito Santo. Isso é avivamento. É ser batizado para dentro de uma dimensão de poder e de glória que nós não temos ainda. Coletivamente, comunitariamente e com efeitos que vão surtir na sociedade. É isso que é avivamento. O que é reforma? O avivamento nos dá poder para viver a Bíblia. Mais do que isso, ele nos dá iluminação dos olhos do coração para que possamos compreender certas verdades da Bíblia. Então a reforma é quando verdades da Bíblia são restauradas para a igreja, como foi na Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um avivamento? Não, não foi um avivamento. O que aconteceu ali? Tinham verdades das Escrituras que estavam bloqueadas, estavam fechadas para a mente do povo de Deus. E então Martinho Lutero trabalha para restaurar, para recuperar essas verdades. Mas o que é a restauração? A restauração é quando a prática do cristianismo apostólico é colocada de volta na mesa. Um tem a ver com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Outro tem a ver com a Bíblia. Reavivamento tem a ver com o Espírito Santo. Reforma tem a ver com a Bíblia. Restauração tem a ver com a igreja local. Ou seja, é viver na igreja aquilo que é o fundamento bíblico, o fundamento apostólico. E nós precisamos dessas 3 coisas para andar numa jornada que vai na direção da igreja gloriosa. Eu quero que você pense nisso agora. No fim,
Jesus está nos esperando para voltar. E não simplesmente nós estamos esperando Jesus voltar. É óbvio que, num sentido, nós estamos esperando Jesus voltar, claro, óbvio. Mas ele vai voltar na hora do casamento. E quando nós pensamos em história da igreja, nós estamos pensando na história da noiva se preparando para o casamento. Existe um plano. A história fala de um plano. E esse plano vai se consumar, vai chegar à sua plenitude. Então eu quero que você entenda. Antes da volta de Jesus, Deus vai ter uma igreja gloriosa. Pode parecer impossível. Do jeito que a gente olha a igreja como está hoje, mas é por isso que a gente está estudando história dos avivamentos. Porque a gente quer ser motivado, contaminado, contagiado com a esperança de que Deus pode fazer de novo. Nessa terra aqui, Deus levantou pregadores que pregaram com o poder do Espírito Santo e levou a igreja a um nível maior de santidade. Nós acreditamos que Deus pode levantar uma multidão de pregadores que podem fazer a mesma coisa nos dias de hoje. Nós vamos visitar Gales, é um lugar onde a presença do Espírito Santo visitou a cidade foi tocada e transformada. Nós cremos que o Espírito Santo pode visitar a nossa cidade da mesma forma também. Então, é por isso que nós estamos estudando. Esses são os pressupostos, é tudo porque nós queremos cooperar com a volta de Jesus. Amém. Nós queremos ser uma igreja que não está fazendo Jesus demorar mais para voltar. Nós queremos ser uma igreja que está acelerando a volta de Jesus, ok? Por meio de sermos uma igreja gloriosa. Tá bom? Que Deus abençoe vocês então. Amém. Amém?